Você já parou para pensar por que a Europa tem um rabo preso com os árabes? Quer dizer, se os árabes estão causando tanto problema aqui na Europa, por que eles não param diretamente isso? Se a mudança geracional, a mudança cultural é tão forte, por que a gente simplesmente não acaba com tudo isso? Vamos falar sobre esse assunto, mas antes disso, pera aí, bora dar um rolê! Salve, salve, rapaziada! Pra quem não sabe, eu sou o Presley e enquanto vou pedalando pelas ruas da França, vou falando um pouquinho sobre tudo o que acontece deste lado do mundo, assim também como um pouquinho sobre a vida na Espanha, Portugal e nos países aqui ao redor, onde eu já vivi, onde eu conheço, e vamos falando como é. Então, hoje vou falar sobre a Espanha em específico, porque com o quase fim da guerra no Irã, ou que parece, né? Porque entre tanta trégua vai e volta, e é guerra, é bombardeio, e para, e a gente não sabe quando vai acontecer, mas parece que está quase acabando. Tem um país específico que tem chamado muito a atenção por sua grande oposição aos Estados Unidos. Olha, não estou apoiando aqui postura de ninguém, não estou falando quem está certo, quem está errado, mas uma coisa é marcante. O Trump tem sido muito ofensivo e alguém que tem feito muita oposição ao Trump tem sido o presidente da Espanha, o Pedro Sánchez. Tem um vídeo falando aqui no canal sobre isso antes mesmo de que a guerra começasse, como o Trump e o Pedro Sánchez já estavam se enroscando com respeito à OTAN. O Trump pediu, ou ordenou, vamos dizer, vai saber como, que os países participantes da OTAN destinassem uns 5% do seu PIB para a defesa. Muitos, ou a grande maioria, cedeu, a não ser a Espanha, que segue, acho que em 2 ponto alguma coisa por cento, fazendo uma clara afronta ao Trump. A ideia é que, bom, o ponto é tão grave que, pelo que eu vi hoje, o Trump começou já a fazer por onde dar início aos trâmites de que a Espanha esteja fora da OTAN. Veremos para onde vai isso, mas o assunto é claro. A posição do Donald Trump e a posição do Pedro Sánchez são claramente contrárias. Enquanto outros presidentes que não estão muito de acordo, mas podem até parecer que cooperam em certas coisas, por exemplo, a Meloni, da Itália, ou Macron, ainda fazem algumas coisas juntas com o Trump, até tem um discurso, com o Pedro Sánchez realmente é bem distante e bem frio. E hoje eu vou te fazer pensar quão é estranha a relação da Espanha com o povo árabe. Antes disso, eu preciso que você me ajude, porque o algoritmo do YouTube detesta quando eu falo árabe. Realmente eu percebi que todo vídeo que eu falo árabe, a entrega do vídeo é muito menor. E embora eu tento tratar com todo o respeito possível, mas talvez pode ser que seja considerado racismo, vai saber? Então, ou discriminatório, vai saber o quê? O caso é que a divulgação desse conteúdo é um pouco mais difícil, então eu dependo exclusivamente da sua gentileza de deixar aquele like ou um comentário falando sobre esse assunto, para que outras pessoas que estejam interessadas possam ver este vídeo, entendeu? Então já dá aquele apoio aí, já se inscreva, já aproveita que tá por aí, já se inscreva, ative o sininho para saber quando eu posto um vídeo novo e me dá aquela força, beleza? Então é isso aí. O que eu tenho a dizer, então, é o seguinte. Olha um detalhe. Hoje mesmo, acabei de ver um vídeo dos canais principais da Espanha. Era uma reportagem falando sobre os nomes mais comuns na Espanha. Então a apresentadora falava assim, bom, os mais comuns seguem sendo mais tradicionais, Antônio, Carmen, Maria, mas entre os jovens há uma grande mudança, com nomes como Aylan, Ceilana, não sei o que, não sei quanto. Aí ela fala, nomes de origem turco, índio ou marroquí, o que faz gala da globalização mundial e da maior aceitação. Quer dizer, o comentário que estava embaixo estava cheio tipo assim, cara, como eles são capazes de romantizar esse fato, né? Ou seja, o governo, que anda sempre por trás das televisões, ou seja, dos canais de informação, olha só como é capaz de romantizar tal ponto. Não sei se você entendeu, mas vamos lá. Os nomes mais frequentes entre os jovens espanhóis são nomes árabes. E
E eles estão romantizando isso, não estão querendo mostrar um problema. Como em todos os governos do mundo, como em todos os países, o governo tem muito a mão sobre os meios informativos, né? Sobre a internet, a televisão, sobretudo a televisão, né? Então, nesse caso, o governo espanhol, que é o governo do PSOE, que é um governo socialista de esquerda, vou te falar uma coisa, eu até posso suspeitar que eles apoiam isso e devem algo para os árabes. Vou te contar o que aconteceu em 2000, cara, e agora eu não tenho uma data, sabe? O ano exato, 2002, se não me engano. Com o atentado da Torre Gêmeas, você sabe que os Estados Unidos entrou em guerra contra o terrorismo islâmico e levou junto consigo outros países para apoiá-lo. Entre eles, a Espanha. Naquele momento, o presidente da Espanha era o Aznar, de direita, e como entrou em guerra com o Iraque e a Espanha também participou enviando tropas, a Espanha também sofreu atentados terroristas. Mais conhecido é o atentado de Atocha, que é a estação principal, é o coração ferroviário da Espanha. Os atentados que ocorreram lá foram ligados ao terrorismo islâmico. Agora bem, há uma jogada política aí que, a não ser quem mora na Espanha, quem cresceu aqui, vai saber te contar o que está acontecendo de verdade. Porque é o seguinte, em princípio, quando tudo começou, o discurso do governo da direita era: isso talvez seja algo ligado ao ETA. ETA é um grupo, acho que já não existe mais, já foi dissolvido, mas é um grupo nacionalista radical do País Vasco. A Espanha tem certas regiões que quer se separar da Espanha. Então a Catalunha e o País Vasco são os principais. E naquela época, nos 2000, e um pouco antes, nos anos 90 e tal, esse grupo, o ETA, fazia atentados justamente reivindicando a independência da sua região. Então, quando aconteceram os atentados de Atocha, o discurso do governo foi: é culpa do ETA. Só que aí, meu amigo, teve certas coisinhas que não quadraram, ou a informação não era muito certeira e tudo mais. Tudo isso levou a que os meios e a oposição política começou a apontar que esse atentado não foi coisa dos independentistas, e sim coisa dos islâmicos, ou dos terroristas islâmicos. Veja só, o povo inteiro a população de rua ficou meio com a pulga atrás da orelha, começou a reclamar porque não tinha claridade durante os fatos. A verdade é que não tinha informação clara, não se sabia de onde vinha, qual era a raiz disso. Mas imagina, foi o maior atentado que a Espanha sofreu e o governo não tinha o que dizer. Então, o povo começou a se revoltar e o governo da esquerda aproveitou essa situação para meter mais lenha na fogueira. Agora só, finalmente eles aceitaram, ou eles declararam que foi um atentado islâmico. Só que as provas que apareceram são muito estranhas. Quer dizer, é o seguinte, eles dizem que encontraram uma bomba. Vou falar aqui uma coisinha. Eu tô abrindo isso aqui como... eu não gosto de conspiração e tudo mais, mas essa aqui é a conversa não oficial. Porque certas coisas não batem, então eu vou falar desse jeito, você me diz se eu tenho razão. Mas bem, uma das bombas que não detonou, o que era muito estranho, era diferente enquanto à composição dos explosivos, diferente enquanto ao mecanismo de explosão, mas essa bomba apareceu depois que muitas coisas foram descobertas, depois que fizeram a peritagem ou a investigação em várias zonas dos atentados, e encontraram essa bomba. Essa mochila, essa bomba, deu volta, ela não foi direto ao lugar das provas, ela deu volta em vários lugares, em várias comissarias, em mão de vários polícias, e não quadrava também com, como eu disse, com os componentes das outras bombas. Não tinha muito sentido. Então, tudo aponta
que essa bomba foi algo manipulado, que ela não era, não faz parte da cena do crime, entre aspas. Agora bem, finalmente a justiça declarou que sim, que era certo e tudo mais, já sabe. Mas, entre toda essa história, saiu alguém muito, mas muito bem beneficiado por isso. E foi o governo de esquerda. O governo de esquerda, que é o PSOE, e é o mesmo partido político do Pedro Sánchez. Ou seja, como é a leitura que se faz entre as linhas? A leitura entre as linhas é o seguinte: foi manipulado, aparentemente, esse atentado para que o governo da direita fosse, vamos dizer assim, indiretamente culpado por ter comparecido ou por ter participado na guerra do Iraque. Então, com essa prova que apontava essa tal mochila aí tão complicada, é a que aponta que era culpa dos islâmicos. Então, isso aí, se você se informar mais em profundidade, você vai ver que tem muita coisa que não quadra. Tem vários documentários espanhóis falando, poxa, essa conta não fecha. Mas, como teve um grande beneficiário, as coisas tudo abafaram. Quer dizer, entendeu? Então isso foi em 2002, 2003, se não me engano. Agora bem, 20 anos depois, temos o mesmo partido político no controle. O mesmo partido político falando, a gente não vai participar em nada dessa guerra, porque em 2002 já levaram a gente para tal guerra, para uma guerra, e nós saímos prejudicados. Ou seja, eles usam de novo o mesmo discurso para se apoiar, para se posicionar. Entendeu? O que eu acho? Eu acho que essa história está mal contada. Eu acho que foi usado, tipo, que na Espanha a gente tem a expressão um chivo expiatório, tipo o bode expiatório, né? Tipo, vamos colocar isso aqui como culpa, mas a gente não sabe. E visto que o maior beneficiado foram esses, é de se ver. Então, entendeu? Hoje a Espanha tem se aproximado muito da China, tem se aproximado muito dos governos árabes. E é meio estranho, né? Olha só, com tanta imigração problemática que está tendo na Espanha, eles seguem aceitando, seguem abrindo os braços. E o povo em si não gosta, mas quem está no governo é outro, né? É complicado. Então eu espero que você tenha entendido essas dúvidas que o povo espanhol tem em si, sabe? Então eu tô falando de coisas de faz 20 anos. Mas até então, faz 25 anos quase, olha só. Então o povo daquela época ainda tem isso em mente, mesmo que os governos não falem, mesmo que os jornais não falem, esse fato está presente na história espanhola. Realmente foi um ato marcante na história. E é delicado falar sobre isso, porque fere muitas pessoas, né? São muitas pessoas que morreram nesses atentados. Então levantar tal discurso é complicado e às vezes pode até ser insensível. Mas eu espero que você tenha entendido que algo não cheira bem. Algo não cheira bem e você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Mas bem, a não ser que eu venha contar aqui, compartilhar com vocês esse ponto de vista. Então já sabe, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com alguém, fale para alguém, vai lá e deixa um like para esse carinha tão gente boa, porque eu acho que tô suando para fazer um conteúdo bom e você poderia me ajudar deixando aquele likezão da hora. Já vê outro vídeo aí, vê uma lista de reprodução aí falando sobre vida árabe, vida na Espanha, sei lá. Olha aí no meu canal, tem conteúdo bom. Eu comecei agorinha, mas o conteúdo vale a pena ver direito. Mas bem, é isso aí, a gente se vê no próximo rolê. Tchau!